A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo da Assembleia de Deus, amigos da missão, aqui do loteamento Timbaúva. Pastor Gilberto falando. Como os irmãos podem notar, estou com a camisa aqui do coral Soldadinhos de Cristo, o qual nós fundamos ali na Igreja Assembleia de Deus da Timbaúva, e era bênção de Deus. Irmãos, estou passando aqui para deixar uma palavra para vocês. Hoje seria nosso dia de culto, mas aprove ao Senhor que nós não pudéssemos dar culto hoje. Mas eu louvo a Deus por tudo, porque a palavra do Senhor diz que tudo está no controle de Deus. Eu quero começar esse vídeo cantando nosso hino, o nosso hino que nós sempre cantamos na congregação, que é o 545. Os irmãos já sabem de cor, e é interessante nós sabermos, né, irmãos, para que nós venhamos sempre louvar ao Senhor. Vamos cantar então. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente vê, a gente sabe, a gente tem notícias e temos que estar acompanhando essas notícias. A gente sabe que são notícias ruins muitas das vezes,
São notícias que nos deixam tristes, mas é a realidade. Nós não estamos vivendo num sonho. Oxalá quisera Deus que fosse um sonho, mas não é a realidade. As notícias não são boas, mas eu creio, irmãos, que isto vai nos servir para alguma lição. Isto vai nos trazer alguma lição lá no final. E eu tenho pedido para Deus, meus queridos, tenho pedido para Deus levantar um homem, uma mulher, um jovem, uma criança e revelar os acontecimentos. Irmãos, eu não sei aonde nós vamos parar, quando vamos parar. Eu sei de uma coisa, isso eu sei no fundo do meu coração, que o que está acontecendo não é por acaso. Não é um vírus simplesmente fabricado em laboratório para destruir um pouco da humanidade. Creio que não é algo para destruir uma parte da economia, como alguns estão falando aí. Mas eu entendo que, irmãos, essa situação é para a glória de Deus. Tem algumas situações na Bíblia que é para a glória de Deus. Quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente, enfermo, Maria, juntamente com a sua irmã Marta, elas queriam falar com o mestre. E Marta foi correndo mandar empregados avisar Jesus que o seu amigo estava morrendo. Jesus não foi socorrer a Lázaro no mesmo dia. Diz a palavra que Jesus demorou 4 dias para ir ver o que estava acontecendo com o seu amigo Lázaro. E quando Jesus chega, Marta se joga aos pés do Senhor e começa a questionar a Jesus. Senhor, por que o Senhor demorou tanto para vir? Se o Senhor não tivesse demorado, nosso irmão Lázaro estaria conosco aqui. Lázaro não teria morrido. E Jesus olha para aquela mulher e diz: Marta, o teu irmão há de se ressuscitar. Perdão. E Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus diz para Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Oh Deus! Jesus diz para nós: se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E quando Jesus lança essa palavra profética, ele acalma o coração daquela mulher e Jesus fala mais: o teu irmão não morreu, ele dorme. E esta enfermidade não é para a morte, mas sim para que a glória de Deus se manifeste. Tremendo isso, irmãos, tremendo. Então tem coisas que é para a glória de Deus. Irmãos, nesse período de quarentena, nesse período de ficarmos em casa, eu tenho lido muito a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo me levou a ler as cartas que Pedro escreve para a igreja da dispensação, a igreja que estava dispersa, a igreja que estava sem rumo, aonde naquela época tinha perseguição
havia muito morte, muitos irmãos eram martirizados e Pedro escreve a primeira e segunda carta para os irmãos da dispensação. E eu lendo, irmãos, 1 Pedro, li toda ela, e quando eu chego na segunda carta de Pedro, eu estou lendo capítulo 1 e vou discorrendo a leitura e me deparo com o versículo 16, 17 e 18 que eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos. Não quero ser muito extenso, mas olha o que diz em segunda Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17. Leia comigo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em que tenho comprazido. 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós, Pedro escreve e diz, estando nós com ele no Monte Santo. Eu vou repetir o verso 18 de 2 Pedro 1,18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós, ou seja, quem escreve é o apóstolo Pedro. E ele diz, estando nós com ele no Monte Santo. Irmãos, quando eu li isso aqui, a minha certeza que Jesus viveu nessa terra dobrou, triplicou, quadriplicou. Quando eu li isso aqui, irmãos, um relato de uma testemunha ocular. Pedro, o apóstolo Pedro, estava com Jesus quando o céu se abriu lá no Monte da Transfiguração. Lá aonde Jesus pega os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe ao Monte da Transfiguração para orar. E quando Jesus está orando, irmãos, diz a palavra que o corpo dele transfigura. Jesus sai do corpo natural e passa agora a viver um corpo incorruptível, um corpo de santo. Mateus 17. Quando Jesus está naquele monte e é transfigurado, Pedro, Tiago e João, este Pedro que nós lemos aqui, ele estava naquele monte. Olha que tremendo, irmãos. Um homem como eu e como você, um ser humano, do lado de Jesus, vendo aquela cena. Eu vou ler para os irmãos aqui para não ficar nas minhas palavras. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, irmãos, olha que tremendo. Olha o que diz Mateus 17, 4. Mateus capítulo 17,
Versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Eis que eles falando, saiu uma voz de dentro de uma nuvem que dizia. O que essa voz dizia lá no Monte da Transfiguração, onde estava Pedro, Tiago e João, juntamente com Elias, Moisés e Jesus. O que uma voz dizia do céu? Versículo 5, parte B. Este é meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Irmão, já prestou atenção que quando tu começa a ler a Bíblia, tu começa a entender, Deus começa a te revelar. Eu não tinha essa revelação de 2 Pedro 1, 16, 17, 18, eu não tinha essa revelação. Mas ontem eu lendo essas 2 cartas de Pedro, irmãos, me veio a revelação da palavra. A palavra do Senhor só vai se revelar para ti, meu irmão, meu querido, minha querida. Tu só vai entender os mistérios da Bíblia se tu ler. Tu vai no culto, amém. O pastor Gilberto vai pregar, o pastor convidado vai pregar. Tu vai absorver a palavra, tu vai ouvir. Mas a palavra do Senhor diz que quem te traz a memória é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode te trazer à memória aquilo que tu lê, aquilo que tu medita. Irmãos, por favor, meditem na palavra. Quando eu tive a revelação de que o apóstolo Pedro, depois, essa carta que ele escreve, Jesus já tinha morrido fazia tempos e tempos, anos. Jesus já tinha morrido, não existia o Novo Testamento. E o Espírito Santo revela para Pedro escrever essa carta para os irmãos, a igreja da dispensação. E quando o apóstolo Pedro escreve 1º e 2 Pedro, e tu lê, e tu volta lá atrás, em Mateus, tu tem a revelação que quem escreveu o livro sagrado foram pessoas que tinham o conhecimento da vida de Jesus. E principalmente Pedro, João, o apóstolo Paulo, eles viram Jesus. Tirando Paulo, os outros andaram com Jesus. Eu fico arrepiado, irmãos, quando eu vejo isso. Uma pessoa como nós, mulheres como Marta e Maria, tiveram do lado, igreja, elas tiveram do lado do Filho de Deus. Xarabacantore calabaçai. Elas estiveram do lado do Filho de Deus. Pedro esteve do lado do Filho de Deus. Nós estamos do lado do Espírito Santo de Deus, queridos. Ele é invisível, mas ele está aqui, ele está aí. Quando Pedro vê aquela situação no Monte da Transfiguração, Pedro diz: Mestre, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias,
Bom é estar neste lugar, igreja. Pedro reconhece que aquele lugar onde Deus fala através da nuvem, onde Jesus se manifesta como Deus, onde o profeta Elias e Moisés se revelam. Igreja, bom é estar na presença de Deus. Vou deixar essas palavras. Já foi em 20 minutos meu vídeo, eu queria fazer mais curto. Domingo, 19 horas, eu estarei fazendo uma live ao vivo, não gravada, ao vivo. E vou fazer um mini culto ao vivo. Vou trazer a Bianca, minha filha, nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos pregar. Deus, Ele se manifesta no coração, na vida daqueles que o buscam. Feche teus olhos, quero orar contigo. Querido Deus e Pai, oro, Deus, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Senhor, deste grupo. Oro, Senhor, e peço que o Senhor nos traz, Senhor, a lembrança, tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós cantamos. Oh, Espírito Santo de Deus. Josué capítulo 1, versículo 9 diz que não é para nós nos apartarmos deste livro, mas pelo contrário, para meditarmos dia e noite, para que o Senhor venha fazer prosperar o nosso caminho. Deus, eu abençoo cada um, desde o menor, Senhor, até o mais velho. Eu abençoo as famílias. Eu abençoo, Senhor, o teu povo. Nos guarda, Senhor, dessa epidemia, desse vírus, Senhor, que está circulando na terra e próximo de nós. Não deixa, Senhor, nada nos acontecer. Abençoo, Senhor, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul. Eu abençoo o Brasil. Eu abençoo, Senhor, a Itália, que está passando por um período difícil. Essa pandemia, Senhor, se alastrou para o mundo. A China, os Estados Unidos. Deus nos dá força para continuar fazendo as nossas atividades, Senhor, com precaução, com prudência. Senhor, fica conosco. Amém. Povo de Deus, meia-noite em ponto, eu estarei orando aqui na minha casa de joelhos dobrados. Eu vou abrir um áudio à meia-noite e vou orar. Depois eu fecho o áudio, como eu tenho feito sempre. Perdão. Se alguém de vocês quer abrir o áudio na casa de vocês, do grupo, e também orar, colocar uma palavra, fique à vontade. Vou ter que terminar, que o vídeo está ficando muito extenso. Deus vos abençoe, guarde. E tenha certeza, eu, como pastor de vocês, debaixo da autoridade espiritual do pastor Juscelio, nosso presidente, juntamente com o pastor Luciano, pastor Ademar, pastor Gilberto Bittencourt, evangelista Sidney, diácono Jonathan, o auxiliar Oscar, nós que estamos na linha de frente desse trabalho, estamos intercedendo por vocês, meus amados. Estamos fazendo uma cobertura espiritual para vossas vidas. Ore por nós também. E juntos seremos mais fortes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vos abençoe.